A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que verso maravilhoso esse verso de Atos, capítulo 1, verso 8. São palavras que nosso Senhor e Salvador Jesus falou para os seus discípulos, que eles iriam receber a virtude do Espírito Santo. A virtude é similar ao poder do Espírito Santo que viria sobre eles. Quero falar de 20 coisas do Espírito na Bíblia. Há muito mais, mas vamos ficar apenas com 20. A virtude do Espírito. Segunda coisa que quero falar, Atos 9:31. A consolação do Espírito. Diz assim: pois as igrejas em toda a Judéia e Galácia, Samaria, tinham paz, e eram edificadas e se multiplicando, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Como é maravilhoso essa consolação do Espírito Santo. Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito. Romanos 8:6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Que inclinação maravilhosa do Espírito. Romanos 8:23, lemos assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, no 22 e no verso 23. E não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, nós temos essa primícia. Romanos 8:27 diz: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. O Espírito tem intenção. Romanos capítulo 15, verso de número 30, nos menciona o amor do Espírito. E rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Que amor maravilhoso, o amor do Espírito. Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 7, falando dos dons espirituais, que são dons do Espírito, Paulo diz aqui, 12:7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Manifestação do Espírito. É maravilhoso quando o Espírito de Deus se manifesta. 2 Coríntios 3:8 diz: como será maior glória o ministério do Espírito. Nós estamos no ministério do Espírito. 2 Coríntios capítulo 13, que é chamada a bênção apostólica, nos fala: e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A graça de nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Que comunhão maravilhosa. Gálatas, capítulo de número 3, verso 14. Lemos outra coisa do Espírito: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Essa promessa, Pedro também diz, que diz respeito a vós e aos vossos filhos, a todos que estão perto e longe, a todos quanto nosso Deus chamar. Gálatas 5, verso 22, fala do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Efésios capítulo 4, verso 3, nos fala da unidade do Espírito, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 6:17 nos fala da espada do Espírito. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que
que é a palavra de Deus. Filipenses 1:19 nos fala do socorro do Espírito, porque sei disso, me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Que socorro maravilhoso! 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, está escrito assim: Vós foste feitos, nosso imitador do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito, o gozo do Espírito. Tito 3:5 nos fala da renovação do Espírito. Hebreus 2:4 nos menciona os dons do Espírito. Hebreus 6:4 nos fala que são participantes do Espírito. E 1 Pedro 1:2, a santificação do Espírito. 20 coisas do Espírito: a virtude, a consolação, a lei, a inclinação, as premissas, a intenção, o amor, a manifestação, o ministério, a comunhão, a promessa, o fruto, a unidade, a espada, o socorro, o gozo, a renovação, os dons, a participantes, a santificação do Espírito. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, subscreva e ali você encontra um comentário de toda a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. PR Eugênio Piacentini.